Então, na aula passada, a gente terminou falando, né? A gente analisou. Acho que eu estou no lugar errado aqui. A gente estava analisando a questão das eficiências, né? Ou seja, quanto de energia que o impelidor fornece para o fluido e o quanto que efetivamente chega no fluido e o quanto de potência, né? Então, são duas questões, né? Uma, essa questão da curva real do head vazão, que a gente viu aqui, né? Até eu fiz um... Deixa eu ver se eu chego no slide aqui. Tem um slide que mostra todos aqui. Então, são vários livros, né, que fazem considerações diferentes, mas no fundo é a mesma coisa, né? A gente tem aqui o head de Euler, né? Que é o previsto lá pelo teorema do transporte de Reynolds. E a gente tem todas as perdas que vão acontecendo até a energia que o impelidor fornece para o fluido chegar efetivamente no fluido. Então, tem essa curva de baixo aqui, ela representa a energia que o fluido realmente recebe, e a de cima é a energia que o impelidor tem disponível, né, para fornecer para o fluido. Então, todos os gráficos, né, de todos os livros têm, a menos de alguma particularidade, tem mais ou menos representa mais ou menos isso, né? A energia prevista pela equação até invícida, né? Se vocês lembrarem lá do começo dessa parte que a gente estava falando que eu demonstrei lá o teorema do transporte de Reynolds para o princípio da quantidade de movimento angular, viscosidade não foi um parâmetro que entrou na análise, tanto é que ela nem existe ali na equação de Euler. Então, cuidado que esse μ aqui não é viscosidade não, tá? Isso daqui é só um fator de ineficiência que o De Falco usa aqui nesse gráfico. Então, o μ de viscosidade, ele não entra na análise. E aí, o que acontece? Depois a gente tem que, como isso a gente não prevê, pelo menos com o teorema do transporte de Reynolds, a gente não consegue, não, né? A gente, na verdade, é uma opção, né? Não inserir a viscosidade ali na análise para simplificar, né? Mais para simplificar. A gente chega numa curva, vamos dizer assim, ideal, né? Mas, na verdade, o real ele é obtido fazendo testes, né? Aqui, no caso, fazendo experimentos. E aí... Então, a gente... Bom, aqui, né, o torque, da maneira que vem lá do teorema do transporte de Reynolds, né? Todas as ineficiências que a gente falou, e também a outra questão, né, a outra eficiência ou ineficiência que pode existir na bomba é a potência ou torque fornecido no eixo e a potência que efetivamente chega, né, a energia que efetivamente chega no fluido. Que a gente também tem que analisar, e na verdade isso daqui, a gente terminou a aula falando disso daqui, né? As características dessas duas, né? E aí tem todos os fatores, né, que influenciam na potência real, né, que efetivamente chega para o fluido. E aí a gente terminou falando, quer dizer, com os tópicos aqui referentes a cada uma dessas eficiências, né? As eficiências que afetam o head e as eficiências que afetam a potência. Então, as perdas hidráulicas, ela afeta os dois, né? Tanto a potência quanto o head, que é o atrito, né? Que aí é a questão da viscosidade, a turbulência, que também é uma consequência da viscosidade, né? Se a gente desconsiderar a viscosidade no escoamento, a turbulência não se desenvolve. Pré-rotação na entrada, então são fatores que afetam as perdas hidráulicas e a potência, né? O head e a potência. Agora, a questão da potência, né? O caminho do torque fornecido pelo eixo até o momento que ele chega no fluido, ele sofre perdas nos mancais, e a questão da recirculação do fluido,
afetam mais a questão das eficiências envolvidas na potência. E a não uniformidade da velocidade, né? Lembra que a gente viu que o impelidor, teoricamente, ele sairia com a velocidade uniforme em toda a circunferência, mas não acontece isso, porque, na verdade, essa velocidade ela tem uma magnitude perto da pá do impelidor, mas à medida que ela vai se afastando da pá do impelidor, a magnitude vai variando. Então, existe uma influência disso no head, né? E a trajetória do fluido é diferente da pá. A gente viu que pode ter recirculações aqui dentro, né? Tá? De velocidade, mas na verdade a gente quer que a velocidade que o fluido vá para a periferia direto, né? Então, essas eficiências afetam o head. Essas eficiências, elas não são tabeladas. A gente nunca, em nenhuma tabela de bomba, ou nenhum gráfico de bomba, tem essa parte acima do... Passar aqui por vermelho, né? Essa parte que estaria acima da curva. A gente não vê isso em nenhum momento. Isso daqui o fabricante não fornece. Normalmente ele mede a curva, vou botar em azul aqui, né? Normalmente o fabricante mede a curva head vazão e é o que é dado. Seria essa curva head vazão que está mais ou menos em cima ali da curva da figura ali, né? Bom, então isso é o que é medido, tá? E a questão dessas ineficiências, né? Só um projeto na bomba um projeto de melhoria da pá do impelidor, um estudo por CFD que é capaz de melhorar esse rendimento, tá? Então, para mexer nele, né, tem que se mexer em todo o projeto da bomba. Agora, as eficiências que afetam a potência é uma coisa mais direta, porque aí a gente simplesmente pega esse head aqui, ó, que foi medido, e compara ele, que é o que a gente chama de potência cedida, né, potência cedida ao fluido. Essa é uma nomenclatura de um dos livros de mecânica de máquinas de fluxo que tem. Eu acho até que é o Defalco que usa essa nomenclatura. A gente vai ver uma outra aí em livros internacionais. Bom, aí o que as eficiências que afetam a potência, né, nos dizem? Elas dizem quanto da energia que efetivamente chega no fluido é uma relação, né, entre a potência que o eixo da bomba requer, né, para a potência que ele chama de pot C, né, a potência cedida, que seria a potência que efetivamente chega no... Se eu fizer desse lado aqui, né, esquecer ali o slide, ó, a eficiência é a relação entre a potência absorvida no eixo e a potência cedida para o fluido. Opa, na verdade é o contrário, né? Foi mal. Deixa eu corrigir aqui que está errado. É inverso. Senão até ia ficar maior que 1, né? Não faz nem sentido. Caneta. Então a eficiência, na verdade, né, é uma relação entre a potência cedida para o fluido e a potência absorvida. Claro, tem que ser isso. Por quê? A potência que o eixo da bomba fornece é maior, porque no caminho, né, no momento que você fornece torque aqui, né, nesse eixo, não é todo o torque que chega ali no impelidor. Então, aqui é o que a gente chama de potência absorvida pelo eixo da bomba, e a potência que chega ali seria a potência cedida para o fluido, pot C e pot ABS. Tá? A potência absorvida é maior porque, obviamente, tem perda aqui no mancal, tem perda aqui no selo, tem a questão da recirculação. Tá? Então, isso daqui é medido. E é fácil de ser medido, né? Como é que a gente faz essa relação? A potência cedida vem da própria definição, que a gente fez alguns slides aí para trás, né? Que é o gama QH. Tá? E a potência absorvida é o torque vezes a velocidade de rotação. Então, se tiver um medidor de torque no eixo e medir a velocidade de rotação, você sabe a potência absorvida. E se a gente tiver a massa específica, a vazão e o head, a gente sabe a potência cedida ao fluido. Então, fazendo essa relação, a gente tem a eficiência. Tá?
certo? Normalmente, esse cara tabelado, a gente vai ver até nessa aula, né? Esse cara normalmente é tabelado e esse cara normalmente é tabelado. Na verdade, na prática, né, nem, assim, vamos dizer, daí é muito mais para facilitar a visualização. Mas se a gente tem esse, né, se a gente tem a eficiência e a potência, a gente conseguiria calcular o head. Se a gente tem o head e a potência, a gente conseguiria calcular a eficiência. É muito mais para o operador, né, ou para o engenheiro que está selecionando a bomba, ter a informação direta das três quantidades, né, potência, head e eficiência, mas elas são relacionadas, tá? Dessa forma. Certo? Bom, então, como a gente viu, né, na verdade, e até vem aí voltando alguns slides, né, essa questão da potência, a gente chamava antigamente do W.M, que de fato é o trabalho, né, o trabalho de eixo, que quando a gente traçou essa superfície de controle aqui, para escrever a equação de Euler, né, que no fundo pode ser descrita dessa forma aqui, por exemplo. Então, quando a gente traçou a superfície de controle, a gente assumiu que o W.M era um torque, né, um trabalho de eixo que estava cruzando a superfície de controle ali, né, que era o necessário, que era justamente a energia que ia fornecer, vamos dizer assim, a fonte, né, de trabalho que variará, ou que variaria, né, ou que vai variar a quantidade de movimento angular do fluido. Tá? E aí, na verdade, né, esse cara aqui é a potência, é o trabalho, não é nada mais, nada menos do que se a gente tivesse um eixo aqui, é o torque que ele está fornecendo aqui para o volume de controle. Tá? Então, esse cara aqui é o nosso, que a gente chama, né, da potência cedida. Tá? É o head M.G, né? Então, por isso que eu estou falando ali, ó. Se o head for em metro, se eu dividir por G, ó, se o head for em metro, é o gama vazão vezes o head, que é o que está aqui embaixo, né? Tá? É o head M.G, mais um M ponto, né? É o head, Rho vezes a vazão, vezes o G. Isso aqui é o W ponto ou a potência cedida, tá? Depende da... É a mesma coisa, tá? É o trabalho de eixo que cruza a superfície de controle, que a gente chama de potência cedida ao fluido, tá? Bom, aí o Ρg aqui é o gama, né? É o peso específico. Então, por isso que esse cara aqui é o gama QH, aqui, né? Tá? E aí, se a gente estiver trabalhando com head na unidade de metro quadrado por segundo ao quadrado, né? Ou energia por massa, né? Quilojoule por quilo, por exemplo. Aí não tem a divisão pelo G no denominador, e aí a gente simplesmente fica com Rho QH, tá? E aí o H aqui, né? Aí, então, no fim das contas, o resultado é o mesmo, né? O resultado numérico é o mesmo, porque se a gente dividir por G essa expressão aqui, né? A equação de Euler, se a gente dividi-la por G, depois a gente tem que multiplicar de novo por G. Ou se não dividir, não multiplica. É isso que a gente está falando. Isso que está mostrando aqui, né? Então, por isso que o resultado numérico é o mesmo, tá? E aqui é muito mais a conveniência. A gente vai usar muito mais essa forma aqui, né? Em metro, porque descrever ou calcular o head em metro é aquilo que a gente estava falando, né? Quantificar a energia que a bomba fornece para o fluido em metro é muito conveniente, porque é muito mais simples do que você pensar em quilojoule por quilo, né? Na prática, você sabe quantos metros uma bomba consegue elevar o fluido, por exemplo. Tá? Bom, e aí, então, isso daqui, né? É isso que eu falei no slide anterior. A potência cedida é de uma dessas duas formas, e aí vai depender de como você escreveu o head. E a potência absorvida, torque vezes a velocidade de rotação. Então, tá aí, né? Essa é a expressão que a gente usa, a eficiência global, né?
ou em termos da potência, é calculada como a potência cedida ao fluido pela potência absorvida no eixo da bomba, tá? Que é o ρ QH, onde o H aqui, né, de novo, é esse H aqui, deixa eu apagar aqui, é o head, que ele chama real, né, o head de fato, né, e não é o head ideal, tá? É esse head aqui, certo? É o head que efetivamente chega no fluido, tá? Mas claro que a bomba fornece uma potência, o motor elétrico, né, fornece uma potência maior, tá? Aí, na verdade, né, se quiser saber o consumo elétrico, aí teria que andar um pouquinho para trás, né? Saber a eficiência do motor elétrico, porque o motor elétrico ele fornece um certo torque, né? O motor elétrico está lá, ele fornece um certo torque no eixo, mas é claro que essa potência aqui, né, esse kilowatt que ele fornece, não é a potência que ele consome, porque o próprio motor elétrico tem uma eficiência elétrica ali, né? Então, se você quiser saber quanto de energia elétrica efetivamente o motor está puxando, tem que pegar essa potência e dividir pela eficiência do motor elétrico. Tá? Aí você vai chegar no consumo elétrico, na verdade, tá? Certo? Na literatura internacional, né, o pote C aqui, né, ou a potência cedida ao fluido, eles chamam de water horsepower, mesmo que não seja água, né? E o pote ABS, brake horsepower. Tá? Esse é o que, se vocês pegarem algum livro, ou algum artigo, ou algum catálogo internacional, eles se referem a essas potências como water horsepower e brake horsepower. Tá? É a potência no eixo e a potência cedida ao fluido. Bom, e aí, de forma geral, a curva de eficiência, né, é fornecida pelo fabricante. E aí, o que a gente está vendo nessa imagem aqui é uma vamos dizer assim, uma curva característica, né? Eu que desenhei essa eficiência, mas a gente vê que existe uma região, né, que a bomba opera numa, vamos dizer assim, numa eficiência ótima. A gente viu diversos casos para isso, né? A questão da entrada sem ângulo sem a pré-rotação, né? Para entrar para ela não ter componente tangencial, né? O vetor velocidade absoluta, na verdade, ele coincide com a velocidade normal, né? Então, deixa eu desenhar de vermelho aqui, ó. Então, o azul seria a velocidade normal, e aqui seria o vetor velocidade coincidindo, né? Aqui a velocidade normal coincidindo com o vetor velocidade absoluto, de forma que não existe a componente tangencial aqui, né? Tá? O VT aqui é zero, tá? Então, aqui a gente tem o U, né? E aí o VT é zero, porque o VT é o único responsável pelo torque, e aí a gente zera justamente essa componente aqui, né? Eu mostrei aqui. Aqui, ó. A gente zera justamente essa componente, né? Tá? Bom, e aí, essa imagem mostra o ponto de operação ótimo da bomba, o Best Efficiency Point, é o BEP. Normalmente, eu acho que até catálogo em português se refere a esse ponto aqui, ó, de máxima eficiência, como BEP, talvez. Tem que dar uma olhada lá. Tá, mas é BEP de Best Efficiency Point. As propriedades desse ponto são indicadas com asterisco. Então, a vazão no ponto de melhor eficiência, o head no ponto de melhor eficiência. Não, aqui está a eficiência, né? Mas você vê, aqui poderia ser, a gente vai ver, né, aqui os gráficos das bombas, aqui pode ser eficiência e head. Então, aqui seria o head no ponto de melhor eficiência e a potência no ponto de melhor eficiência. A curva de potência absorvida também é fornecida pelo fabricante, tem mais ou menos essa forma aqui, ó, tá? Potência absorvida contra vazão. E aí, com os dados de head vazão, potência absorvida contra vazão e eficiência contra vazão, os fabricantes fornecem os catálogos da bomba, né? Geralmente operando com água. Então, o fabricante vai para o laboratório e mede o head e a potência que a bomba fornece, tá? Então, eles são confrontados com um sistema que se deseja bombear. Isso a gente vai começar a ver, talvez na aula de hoje, se não na aula de amanhã. Que a gente tem a curva head vazão da bomba, tem a curva head vazão do sistema,
e aí a gente confronta um com o outro e acha o ponto de operação. E ela pode ser estimada na fase de projeto, né? Essas curvas. Aquela discussão que a gente já fez, né? Tem muita aplicação de CFD hoje em dia, onde é possível levantar essas curvas RED vazão de forma precisa, mas na verdade isso é feito na prática em laboratório, tá? A medida fica muito mais precisa, né? Por melhor que seja o CFD, existem muitos detalhes, né? Que ele ainda não é 100% confiável. É possível fazer análises qualitativas, né? Até mesmo com expressões simples, quanto essa daqui do teorema do transporte de Reynolds, que a gente não tem nenhuma, vamos dizer assim, matemática mais apurada, né? O CFD a gente consegue uma análise mais detalhada, mas na real mesmo, o ideal é fazer esses testes experimentais, tá? No laboratório. Aí aqui, ó, só um esqueminha, né, didático que mostra mais ou menos como é que isso é feito, né? Então eu vou mostrar duas maneiras. Então olha só, imagina que você tem um reservatório aqui e uma tubulação conectada no reservatório. Aí como é que levanta essa curva RED vazão, né? Você vai lá, coloca uma bomba, liga a bomba, óbvio, né? E aí a bomba vai fornecer um certo RED. E aí, nesse ponto 1 aqui, ó, é o máximo de elevação que ela consegue chegar. Claro, levando em conta as perdas de carga aqui também, né? Distribuídas. Nesse ponto a vazão é zero, a bomba está ligada, ela chegou no máximo de RED dela, com a vazão zero, lógico que essa vazão aqui, a bomba tem o máximo que ela consegue fornecer, né? A conversão de torque em energia para o fluido ela é limitada pelo teorema do transporte de Reynolds, por todas as questões de variação diária, né, que transforma velocidade em pressão. Então esse tipo de bomba tem uma limitação em termos de RED. Aí nesse ponto a gente vai lá num gráfico, né? Aí tem um RED aqui na vertical, na ordenada, né? A vazão na abscissa, e aí a gente marca o RED de Chutoff. O que é o RED de Chutoff? Né? O RED quando a vazão é zero, tá? E aí vai lá e marca. Tá lá marcado, ponto 1, né? Sei lá, ele chegou a 56, 58 pés numa vazão zero. Tá? E aí para uma dada RPM, né? Claro que a gente vai ver mais para frente que sempre possível mudar a RPM da bomba, a rotação da bomba e mudar essa relação, mas isso é um assunto mais para frente. Aí o que a gente faz? A gente abre uma válvula, né? Abre uma saída nesse reservatório, e aí nessa condição aqui, ó, para essa vazão, a bomba vai fornecer esse RED nessa vazão, e aí mede-se essa vazão, né? Uma maneira bem simples de fazer isso é colocar um balde, disparar um cronômetro e você sabe quanto, ou colocar um medidor de vazão ali na linha, né? Então, com balde com cronômetro, você sabe qual é a vazão que está saindo ali. Aí tem o RED 2, a vazão 2, e aí vai lá no ponto 2, né? Sei lá, alguma coisa, 300 e qualquer coisa barris por dia. E isso daqui eu tirei de uma apresentação que era de uma empresa de petróleo, então por isso que está barris por dia e pé aqui, né? Então, aqui tem 300 e poucos barris por dia e 50 e poucos pés de RED. E aí, aumenta a vazão, né? Abre a válvula ali, aumenta a área, aumentou a vazão, aí a gente vai ter uma certa vazão Q3 e um certo RED H3, tá? E aí vai de novo e marca lá. E aí, assim sucessivamente, né? Até a descarga livre, que é o que está aqui, ó. Não existe nenhuma restrição na saída da bomba, né? Como se a bomba, como se ela tivesse aberta na saída, né? Tá? Ela não precisa enfrentar nenhuma resistência. O RED aqui é zero. Então aqui é descarga livre.
tá? Não tem nenhuma carga na bomba. Isso daqui, né, normalmente o catálogo termina bem antes aqui, porque essa é uma condição severa de uso da bomba. Como a gente viu anteriormente, né, existe uma faixa, eu fui marcando em vários slides aí atrás, se vocês olharem, eu fiz com um marca-texto amarelo, né, a questão do desequilíbrio radial, entrada sem pré-rotação. Então tem uma série de, até mesmo uma coisa que a gente não falou, que são os esforços axiais que a bomba sofre. Então também eu comentei alguma coisa do esforço radial, mas tem os esforços axiais também que a bomba sofre, né? Então, a questão é que existe uma faixa de trabalho, a bomba não chega nunca, né? Os catálogos sempre param antes da condição de descarga livre, porque é uma condição severa, e aí a gente traça a curva dessa forma. É uma das desculpa. É uma das maneiras de traçar essa curva. Tá? Tranquilo, né? Uma maneira mais elegante, imagina que sua bomba fornece, aqui até, né? 60 pés, 60 pés de head. 60 pés dá uns, seja 3, 20 metros, né? Não é isso? Vamos estar aí, vamos botar aqui 18 metros, não sei. Você teria que ter aqui, ó, um tubo de 18 metros. Não faz muito sentido, entendeu? Isso daqui é uma coisa realmente didática, explicativa, só para vocês entenderem como é que faz a coisa. Mas existe uma maneira artificial de você aumentar o head, né? Porque o que é o head? São as perdas. O que é o head que a bomba tem que vencer aqui, né? Qual é a energia que o sistema está demandando? Se vocês lembrarem lá de mecânica dos fluidos, e a gente vai relembrar isso, passar uma boa parte do curso relembrando isso, as perdas de carga, elas também são descritas em metro, né? Podem ser descritas em metro. Então, se a energia que uma bomba fornece é descrita em metro, a gente também pode descrever a perda de energia aqui por atrito, né, na tubulação em metro. E essa perda de carga, por exemplo, uma curva, ou a perda de carga distribuída ao longo de uma tubulação, ela não precisa estar na vertical, mesmo na horizontal você tem a perda de carga, e a gente consegue associar a perda de carga distribuída na horizontal com uma certa altura, né? Quantos metros de perda de carga uma tubulação horizontal sofre. E aí, com base nesse conceito, que a gente sabe lá de mecânica dos fluidos, a gente pode simplesmente pegar uma bancada experimental dessa aqui, ó, que está mostrada aqui, ó. Aqui é até um pouco mais complicado, porque essa bancada eu tirei desse artigo aqui, ó. Se vocês clicarem aí, isso é um link. Mas o que essa bancada está mostrando, isso a gente vai ver mais para frente também, é que as bombas elas podem operar em série ou em paralelo. Então essa bancada permite a bomba operar em série, né? Essas duas bombas aqui operarem em série ou em paralelo. E ela está toda instrumentada, tá vendo? Tem um manômetro aqui na saída dessa bomba, quer dizer, um manômetro na saída da bomba 1 e um manômetro aqui, um vacuômetro, né? Porque na entrada está no vácuo, pressão abaixo da atmosférica. Tem um vacuômetro ou um manômetro de vácuo, né, na entrada da bomba 1. E a mesma coisa na bomba 2 ali atrás, né? A bomba... não, desculpa. A bomba 2 está na frente, a bomba 1 está atrás. Enfim, foi como o autor quis chamar. E aí, ó, se você fechar essa válvula aqui, ó, você aumenta a perda de carga, certo? Você aumenta o atrito aqui. Se vocês lembrarem lá de mecânica dos fluidos, aquela parte de perda de carga, tem válvulas que têm perda de carga enorme. E essa perda de carga, quer dizer, a bomba pode estar querendo, ela não vê o que está acontecendo na frente dela. Ela não sabe se isso daqui é uma coluna de 20 metros ou se é uma válvula parcialmente fechada. Para ela dá no mesmo, entendeu? Então a gente pode usar esse fato e levar vantagem desse fato, né? Para em vez de fazer ter um laboratório com tubo indo 20 metros para cima, você tem um laboratório com uma válvula e você vai fechar na válvula. Você vai simulando o efeito da bomba trabalhar em diferentes alturas. Tá? Porque o que ela vence, na verdade, é perda de carga. Se isso é um desnível. E aí, ó, o que está mostrando aqui, ó,
Eu vou aplicar o teorema do transporte de Reynolds, né, relembrar como é que chega nessa expressão aqui para vocês, mas o que está mostrando aqui, ó, a gente vai fazer isso em detalhe mais para frente, né, é que o head que a bomba adiciona é uma diferença entre P2 e P1, né, a pressão na descarga da bomba e na sucção, a diferença de energia cinética e a diferença de altura. Então, e aí a gente não tem aqui a perda de carga, né? Faltou aqui a perda de carga, mas, se vocês lembrarem lá de mecânica dos fluidos, aqui ainda teriam mais que, pelo menos no livro do Fox, né? Ele chama as perdas de carga de head loss total. Tá? Aqui está tudo em metro, né? Se vocês pegarem todas as unidades estão aqui em metro, quando a gente escreve... isso daqui, na verdade, também pode ser pensado como a primeira lei da termodinâmica, né? Tá? Aplicada numa bomba. É um balanço de energia aqui na bomba, que a gente compara depois com a energia fornecida pela bomba em metro também, tá? A gente vai ver isso mais detalhadamente. Mas o que eu estou querendo mostrar aqui é que, alternativamente a esse método que a gente construiu esse gráfico, né, que tinha que ter um tubo enorme, a gente pode mexer nesse cara aqui, ó. Para todos os efeitos, é a mesma, o peso é o mesmo, tá vendo? O peso que esse cara tem é o mesmo. A gente pode mexer na velocidade, mas como que a gente mexe na velocidade? Teria que mudar o diâmetro do tubo aqui, né? Você teria que desatarrachar, para a bomba, desatarracha o tubo, bota o outro, porque você muda a área, você muda a velocidade, certo? Pela continuidade, né? A1V1 tem que ser igual a 2V2. Então, se a área muda, a velocidade também vai mudar. Ou mudar a pressão, que você teria que pressurizar um dos reservatórios, talvez seja muito difícil. Então, a coisa mais simples aqui, ó, você ir fechando uma válvula, né? Você vai manipulando a válvula, abre e fecha, você manipula aqui, ó. À medida que você abre e fecha a válvula, você manipula a perda de carga. Essa perda de carga aqui, ela, na verdade, conta por esses quatro fatores aqui, né? Que a gente vai ver com detalhe, né? Mas qualquer um que você manipular, você está informando para a bomba que ela precisa vencer aquela resistência ali, tá? Certo? E aí, ó, à medida que você manipula a perda de carga, a pressão na entrada e na saída muda. Então, medindo a pressão P2 e P1, né, manipulou esse cara aqui, o P2 também vai dar uma variada ali. Então, manipulando ali, a gente consegue construir essa curva aqui, ó, tá? Aqui, na verdade, ficaria assim, ó, mais a perda de carga total, né? Então, manipulando aqui, ó, a gente constrói essa curva, tá? Tem que ter um medidor de vazão em algum lugar aqui, ó. Isso daqui é um medidor de vazão. Aí, à medida que você manipula a vazão, a saída ali, né? À medida que a perda de carga vai ficando muito severa, a vazão vai mudando. E aí se constrói essa curva aí também. Certo? É uma outra forma, talvez mais elegante, né? De fazer esse tipo de curva. Bom, aí as curvas, elas têm diferentes comportamentos. Então, e aí é uma questão de projeto, né? Cada aplicação precisa de um comportamento diferente. Pode existir aplicação que, independente do head, você não queira que a vazão varie muito, independente da vazão, você não queira que o head varie muito, ou ao contrário, né? Essa curva aqui, e aí isso é uma influência do projeto, do impelidor, né? Ela possui diversas formas. Essa daqui é o que se chama de inclinado, o rising, né? A carga aumenta à medida que a vazão diminui, tá? Certo? E aí, de novo, né, aquilo que eu tinha falado, normalmente as curvas não vão até aqui, ó, porque daqui para frente é uma condição severa de uso, né? Então nem é bom, já existe já aquilo que a gente estava falando, né? Uma condição de operação que não é bom você nem estar muito fora dessa faixa ali, né? E sair dessa região aqui é mais severo ainda. Então, por isso que normalmente as bombas não são, os fabricantes, né, não caracterizam a curva muito, muito perto da condição de descarga livre, tá?
Bom, então esse é a característica do que se chama de curva rising. Aí tem essa característica aqui, ó, essa curva, que é ascendente e descendente, e o head vale para 2 valores de vazão. A característica, né, qual é o perigo e qual é a vantagem, né? O que eu já li é que uma bomba que tem essa característica aqui, ela tem uma eficiência grande. Mas o problema é que se você tiver uma bomba dessa forma, ela vai ficar, ela tem, observa, para o mesmo head, 2 vazões diferentes. Então ela fica muito instável, né? Ela fica indo para lá e para cá. Então a vazão fica variando de forma muito instável, por causa desse comportamento aqui, tá? Então, para esse head, ela não sabe direito aonde ela opera, né? Então, o problema é esse. Para usar esse tipo de bomba, tem que ter muito cuidado com essas instabilidades, tá? Mas, de forma geral, até onde eu sei, elas têm uma eficiência alta. E aí tem uma curva altamente descendente, né? Então, o steep é muito inclinada, né? Então, tem uma grande variação de carga de projeto para carga desenvolvida na vazão zero. Ou seja, digamos que a carga de projeto seja essa daqui, né? O head de trabalho. O head T, head de trabalho. Então, o que ele está dizendo é que existe uma grande diferença aqui para o head de shutoff, tá? Uma grande diferença entre o head de trabalho e o head de shutoff. Isso pode ser desejado ou não, né? Tá? Isso depende do processo. Se você quiser, com a sua vazão, mudar o head, ou com o head mudar a vazão, uma bomba dessa é desejada. Se você quiser mudar a carga e quiser manter a vazão, quer dizer, se você quiser mudar a vazão e manter a carga constante, né? Se você quiser manter a mesma carga para diferentes vazões, essa daqui não é adequada. Então depende do processo, né? Essa daqui, por exemplo, tem uma característica um pouquinho menos agressiva que aquela, né? Mas observa que para cargas, variações de carga, você tem grande, né? Você tem uma vazão diferente atendendo, diferença de carga pequena aqui, ó. Você tem essa diferença de vazão. Enquanto que uma curva dessa forma aqui, né? Você tem uma diferença de carga maior, tá certo? Então isso é questão do processo. Não tem melhor, não tem menor, são características. Então você tem que olhar o seu processo lá e se você quiser mantê-lo constante, por exemplo, onde que uma bomba dessa daqui poderia ser interessante? Você tem uma planta industrial e aí você quer colocar um trocador de calor ou aumentar o trocador de calor. Você vai aumentar a perda de carga, né? Você vai mexer aqui. Tá? Então a perda de carga vai passar daqui para cá. Certo? Então você mexeu muito aqui na perda de carga, tá vendo? E aí teve uma variação significativa aqui de vazão. Mas ela é menor do que nesse caso aqui, ó. Na verdade é o contrário, né? Na verdade eu estou falando aqui que seria essa daqui que é o exemplo que eu queria dar. Ó. Apago o que eu falei do trocador de calor, aí volta. Digamos que eu tenho um processo que não tem um trocador de calor ou trocador de... Por quê? O trocador de calor ele adiciona perda de carga, né? Quanto mais passagens você tiver ali nos tubos, né? Maior a perda de carga. Então, se você quiser aumentar, por exemplo, você dobrou o seu trocador de calor de tamanho. Então, você mexeu muito na carga aqui, ó, mas a vazão andou só um pouquinho aqui, tá vendo? Então, você mexeu pouco na vazão, mexendo muito na perda de carga. Uma curva desse jeito aqui, ó, mexeria muito na vazão, tá certo? Ó, porque andando um pouquinho só no head aqui, ó, você andou esse tantão aqui na vazão, tá? Então depende do processo, é isso que eu estou falando. Se você quiser manter constante, ou praticamente constante, mudando muito o head, é essa configuração aqui. Se você não se importar, ou até quiser, né, ter uma pequena variação de head e ter como consequência uma grande variação de vazão, é esse tipo de curva que você tem que usar, tá? Certo?
E aí, então, de novo, não tem regra, né? Depende do que você quer. Aqui, ó, curva plana, né? Essa daqui é mais plana ainda. Então, o exemplo que eu estava dando do trocador de calor, isso daqui é até mais severo, né? Do que aquela primeira que eu estava... Opa. Foi. Então, olha lá, ó. Digamos que o seu processo está operando aqui, ó. Essa vazão Q1, né? Com esse head H1. E aí você, por algum motivo, mexeu só um pouquinho no head, né? Você fechou um pouquinho alguma válvula, adicionou algum, sei lá, um medidor de vazão. Normalmente, medidor de vazão, existe um medidor de vazão em forma de turbina, né? Para você saber qual a vazão que está passando por ali. Ele vai adicionar uma perda de carga. Então, só de você perturbar ali e aumentar a perda de carga um pouquinho que seja, a vazão já vem para cá, ó. Tá? Seu novo ponto de trabalho seria aqui, entendeu? Tá? Aqui seria o H2, né? E o Q2, tá? Certo? Então essa é a questão. Não existe muito, não existe regra, é o que você quer, tá? Beleza? Bom, aí todas essas curvas juntas, né? Essas curvas head vazão, potência vazão e eficiência vazão, elas são fornecidas em conjunto. Então isso daqui é uma curva típica que um fabricante pode fornecer. Normalmente é tabela, tá? Essa curva aqui, a gente vai ver lá no... Vou mostrar para vocês um exemplo no final da aula da curva do sistema, mas normalmente isso daqui poderia ser uma curva, porque é difícil, né? Num gráfico você ficar olhando, é muito mais fácil tabelado, né? Tá? Então por isso que normalmente são tabelas. Então tudo bem, tem fabricante que fornece tabela no começo do catálogo, mas são catálogos grandes com tabelas, tá? E na condição em regime permanente, né, a bomba só pode operar ao longo da sua curva de performance, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, essa curva aqui é a curva head vazão. Essa curva aqui é eficiência vazão e essa potência absorvida vazão. Então, a curva só pode estar aqui, ó. A bomba, ela só consegue operar aqui. Então, por isso que eu estava falando aquilo, né? Então, se eu tenho uma condição aqui, por exemplo, de head do sistema, que o sistema demanda, se o head está demandando esse sistema aqui, eu tenho que vir para cá para saber a vazão que vai ser fornecido por essa bomba. Se o head aumentar a vazão... Esquece. Se o sistema aumentar a vazão, o head, eu vier aqui para o novo head, eu tenho que vir aqui, ó, e confrontar na curva da bomba para saber qual é a nova vazão. Tá? Então é isso que está falando aqui. Ó. A bomba só consegue operar ao longo da sua curva de performance. E aí aqui a gente vai ter a potência absorvida e a eficiência. Nesse caso a gente vai ter a eficiência maior, tá vendo? Se o head passar daqui para cá, eu estou numa eficiência, numa ordem de grandeza aqui, que aqui está perto do ponto de melhor eficiência, tá? Então essa bomba aqui, ela operaria idealmente aqui, ó, no ponto de maior eficiência, aqui que é o BAP, né? Então ela forneceria esse head. Então esse é o head que a gente falou de asterisco lá, né? Ela vai consumir no eixo essa potência aqui, tá? No eixo da bomba, e ela vai ter essa eficiência aqui. Qualquer mudança que eu fizer no head aqui do sistema, né? Ela vai sair do ponto de melhor eficiência, tá? E aquilo que eu tinha falado, né? Eficiência, se vocês quiserem ir mais para frente, né? A gente vai ver algumas curvas reais até na aula de hoje ainda. Mas simplesmente a gente pegar o head, a vazão e a massa específica e dividir pela potência absorvida, por esse pote aqui, ó, a gente tem a eficiência. Eu vou mostrar isso aqui para frente. Vai ter não é nem exemplo, né? Eu vou mostrar que isso daqui realmente é real e é válido, né? E acontece. E aí, ó, o que acontece, né, é uma prática comum na indústria, é que, de novo, uma curva head, aqui o V ponto para esse autor é vazão, né? A gente chama de Q. Tá, então, uma curva head vazão. E o que está acontecendo aqui, ó? São impelidores com diâmetros diferentes. Isso é muito comum na indústria. Por quê? Você, para a mesma bomba, você não precisa mudar a carcaça, né? Você vai lá, abre a bomba, tira o impelidor e coloca outro. Aí, por exemplo,
digamos que você tinha um impelidor lá, sua bomba rodando, com esse diâmetro de impelidor. Ela tem essa curva ré de vazão aqui. Se eu aumentar o impelidor, ela vai ter essa outra curva ré de vazão. Então, o impelidor é muito barato, você simplesmente abre lá a bomba, coloca outro impelidor, fecha, você tem uma bomba nova, tá? Sem muito esforço. Então, o fabricante já fornece a curva da bomba com esse, prevendo, né? Eu nunca vi em fabricantes brasileiros, talvez tenha. No Brasil tem a Dancor, que eu conheço, né? E a Schneider. Normalmente, eles, não me lembro desses dois fabricantes. Depois a gente vai abrir aqui o catálogo para a gente ver. Talvez tenha e eu não me lembro. Tá? Mas aí, ó, a curva de eficiência, quando ele faz isso, né? Aí ele tem que traçar um pouco diferente, né? Aí a curva de eficiência tem que ser dessa forma aqui, ó, curva de isoeficiência, porque aí tem que abranger todos os diferentes diâmetros, tá? Então aí é só uma questão prática, né? Então daqui para cá, então, por exemplo, se seu ponto de operação estiver aqui, ó, você vai estar alguma coisa entre 75% e 80% de eficiência, tá vendo? Mais perto do 80% ali, né? Tá? Só esse detalhe, quando você tem uma curva com muitos diâmetros de impelidor, as curvas de eficiência mudam e ficam dessa forma aqui, ó. Tá? Beleza? E aí algumas vantagens, né, de ter vários diâmetros para a mesma bomba. Salva, é mais barato de fabricar, porque, enfim, com uma bomba só você usa vários impelidores. Aumenta a capacidade da bomba, né? Padroniza as montagens industriais e permite usar os equipamentos para diferentes aplicações. Então, são algumas vantagens de ter essa flexibilidade da bomba, né? Ela poder operar com vários diâmetros de impelidor diferentes, tá? E aqui ele está mostrando o ponto de melhor eficiência, né? Aqui é 85%. Tá? Qualquer outro impelidor, só com o impelidor D4 aqui, que a gente consegue trabalhar no ponto de melhor eficiência da bomba. Para todos os outros impelidores, a eficiência vai ser um pouquinho menor, mas tudo bem, né? Isso compensa essas outras vantagens aqui que foram enumeradas ali, tá? Mas é um fato da vida. Se a eficiência para você for primordial, aí você tem que pegar uma bomba que seja mais eficiente na condição, tá? Que essa daqui, ela teoricamente, não é a bomba que tem a melhor eficiência possível. Talvez seja melhor trocar a bomba inteira. Pode ser que seja mais barato conviver com a bomba funcionando menos eficiente do que colocar uma mais eficiente e pagar mais, eventualmente. Aí, de novo, né, são as questões, as nuances da engenharia e da economia também, né? Tá? Então, isso daqui, ó, é uma curva de um fabricante americano chamada TACO, uma fábrica de bomba dos Estados Unidos. Então, essa é uma curva levantada pelo fabricante de fato, né? A gente tem um head em pé, a vazão em galões por minuto, aí são as unidades americanas, né? Aí ele dá aqui na direita ó, o head em metros, se você quiser fazer, né? Então, tá ali aqui simplesmente é fazer a conversão de pé para metro, né? Ou o head em quilopascal. Se você pegar o metro, né? O gama vezes o head, tá? O ρg, o famoso ρgh, né? Tá? Então pega a massa específica do fluido, G vezes H, então aqui vai dar em quilopascal. Observa que é muito mais conveniente você saber que essa bomba opera aí na faixa de, sei lá, para o impelidor de 10 centímetros aqui, né? De 1 metro até aproximadamente 22 metros, do que saber que ela opera de 0 a 200 quilopascal, né? É muito mais conveniente você ver isso daqui em metro, né? Tá? Ou para um norte-americano, ou em inglês, né? Vem em pé. Tá? E aqui em cima está em litro por segundo, ó. Aqui embaixo está em galão por minuto, aqui em cima está a vazão em litro por segundo. Tá? Aí tem algumas informações, né? Que cada fabricante vai ter seu catálogo, né? Então aqui está a série o modelo, qual a série, qual a rotação, né? Que ela é feita para girar. Aqui a gente ainda não viu, NPSH, a gente vai ver mais para frente. Tá? Isso é um tema que a gente vai ver mais para frente, é muito importante também. Mas aí o que a gente tem, né? Menores diâmetros, a gente tem a eficiência vai diminuindo, né? Porque eventualmente essa bomba foi projetada para trabalhar com esse diâmetro aqui de impelidor, né? Que é onde ela está no ponto de melhor eficiência, tá?
Então, as curvas de isoeficiência são essas pretas sólidas aqui, ó. Tá? Essas curvas tracejadas aqui, ó, elas são as curvas de potência. Observa que elas são diferentes quando a gente tem um impelidor só, né? Então, a gente não consegue mais fazer... se a gente fizesse essa curva aqui para vários impelidores, ia ficar muito... as curvas iam ficar muito poluídas. Então, os fabricantes, para vários impelidores, fazem dessa forma aqui, tá? Então, aqui a gente tem, ó, as curvas de isoeficiência, né? 78%, 76%, 74%, tá vendo? 72%, 70%, 65%. As tracejadas aqui é a potência absorvida no eixo, né? Tá aqui, né? Então, equivale ali à linha tracejada ali, né? Tá? E a rosa é a curva da vazão, tá? Do head contra vazão. E aqui, ó, curvas baseadas em água limpa com densidade de 1, né? Em inglês, specific gravity é a nossa densidade, né? De 1. Tá? Então, essa é uma análise de um fabricante norte-americano, né? Então, olha só, como é que a gente faz? Digamos que seu sistema, um sistema com vazão de 450 galões por minuto, ou, se vocês quiserem ali, né? 20, vamos dar uma olhada aqui, 2, 4, 6, 8, uns 28 litros por segundo, 450 galões por minuto, aproximadamente 28 litros por segundo, e a altura manométrica de 68 pés, né? Se essa fosse a sua condição de projeto, tá? Se você tivesse no seu processo querendo bombear o fluido, né, a 450 galões por minuto, vencendo uma resistência de 68 pés, não importa se isso é desnível, ou se é válvula, ou se é trocador de calor, mas é a perda de carga de 68 pés, operando, né, opera com um rotor de 241,3 milímetros, esse daqui, ó. Então, o rendimento da bomba nesse ponto é de 79%. Aqui, ó. É só pegar lá os 450 galões por minuto, ver aqui onde ele cruza os 68 pés ali, né? Então, a eficiência está ali, ó, 78, e aqui estaria o 79, né? O 80 seria um pontinho, a gente não está vendo 80, mas alguma coisa entre o 78 e o 80. Vou fazer um... Aqui poderia ser o 79, né? E 80 ele está, não sei, eventualmente aqui, tá? Certo? É claro que, principalmente nos brasileiros também, nos fabricantes americanos, você entra lá com sua condição de processo e ele te dá exatamente, você não tem essa ambiguidade de ficar olhando, caramba, será que não é? 79, 79,1. Então, você entra com as suas condições de processo, normalmente ele tem essa tabela para várias outras condições, tá? E a bomba requer uma potência de 10 HP, tá? Onde é que a gente vê isso? Aqui, ó. Ela passa nessa linha tracejada aqui, ó, tá? 10 HP ali, ó. Certo? Que é o nosso pote ABS, né? Ou brake horsepower. Vocês lembrarem lá atrás, essa é uma... Né? Brake horsepower, ou potência absoluta. Pote ABS, que a gente chamou, tá? É a potência que o eixo da bomba... aqui está ela ligada no impelidor, né? Aqui está o impelidor, o fluido passando ali. Então, é essa potência aqui, né? Que o eixo da bomba precisa. Aqui ele vai estar conectado com o motor elétrico. E aí você tem que saber a eficiência do motor elétrico para saber quanto que ela demanda de energia elétrica, tá? Então, o fabricante levanta essa curva com água, então é fácil verificar a potência, né? Gama, que é H sobre eficiência. Então, o que é o gama? Ρg, né? Aí eu peguei a vazão aqui, passei para metros cúbicos por segundo, aí tem que, aqui, ó, de minuto para segundo, e aqui de galão para metro cúbico. Tá? Aí aqui vira metro cúbico por segundo, aí o head em metro, 20,73. Então deu 7,3 kW. Tá? E ali está 7,5. Então é até mesmo isso que eu estava falando, né? Essas imprecisões de olhar, de repente ali é o 7,3 mesmo, de repente está um pouquinho para baixo ali, tá?
Beleza? Então, essas relações são válidas, né? Que a gente levantou, essas relações são válidas para a curva da bomba. E aí, se o ponto de operação não coincide com o ponto de uma curva característica, ele pode até realizar corte, né? Se for uma... Claro que em casa a gente não precisa, né? Para uma bomba residencial, a gente não precisa se preocupar muito com isso. Mas se for uma aplicação muito específica e você precisar cair nessa condição aqui, ó, de vazão e de head, e não existir uma bomba nessa condição, o fabricante pode cortar o impelidor, e aí trazer a bomba para essa condição aqui, tá? Beleza, então terminou essa parte de curva de bomba. Eu sempre gosto de deixar as referências, porque é claro que não fui eu que fiz todas essas, muitos gráficos, muito do conhecimento, 99% do conhecimento aí eu tirei desses livros aí, tá? E muitas figuras, tá? Alguma pergunta aí? A gente vai começar depois do intervalo a parte de curva característica do sistema. Alguma pergunta aí? Ficou alguma dúvida? Alguma coisa passou rápido? Vocês querem que volte? Certo? Então vou dar uma paradinha aí de 10 minutos e aí daqui a pouquinho a gente continua a aula aí.